Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Deixa eu colocar aqui na tela, para que você já possa pegar aí o seu livro e buscando. Nós vamos, a partir da questão 26 hoje, então é a parte primeira das causas primárias, o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Estamos ainda no tema Espírito e Matéria, e como eu disse, a partir da questão 26, acredito que a gente deva talvez até fechar esse tópico hoje, Espírito e Matéria. Peço a você, caso não se inscreveu, que se inscreva em nossos canais aí, dando seu apoio no canal KardecTube, do Michel Macedo, que está aqui comigo. Hoje o Eric novamente não vai poder estar, mas também se inscrevam no canal do Eric, que é o Espiritismo em Kardec, e o canal Estudar Kardec, que é aqui administrado por mim e pelo Lauro. Tá bom, pessoal? Curtem, comentem, compartilhem, participe do estudo aí, fazendo as suas perguntas, os seus comentários, dando as suas sugestões. Nós estamos aqui buscando cada vez mais melhorar os nossos estudos. Michel Macedo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Fico feliz de nós podermos iniciar mais uma semana de estudos. Passo para você, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Já estamos no 21º estudo, né? Para ver como o tempo voa do Livro dos Espíritos, na questão 26 hoje. O número de estudos está pertinho das questões, né? Então, basicamente, a gente já imagina o tempo que vai levar para nós concluir o Livro dos Espíritos. Pessoal, e se prepare que a jornada é longa. Mas sejam todos bem-vindos. Como o Lauro falou, curtam, compartilhem, convidem pessoas e, como sempre, participem, né? O pessoal aí tem uma turma boa que está se formando que faz pergunta boa, hein? O pessoal não brinca em serviço, o pessoal faz umas perguntas boas e a gente vai tentar responder dentro daquilo que a gente estudou, né? Se ainda não ficar bem claro, a gente segue estudando. Então sejam bem-vindos e que a gente tenha um ótimo estudo. Muito bom, muito bom. Bom, Michel, assim, saindo fora um pouquinho do tema, mas só para poder atiçar aí a galera, você que está nos assistindo nesse momento, nesses últimos tempos de internet mesmo aí, com pós-pandemia, o período de pandemia e o pós-pandemia, tem se aumentado muitos grupos de pessoas que verdadeiramente querem estudar Kardec. E a partir do momento que esses grupos foram se formando, canais foram surgindo, nunca esteve tão acesa a brasa da necessidade de se evocar, retomar aquilo que Kardec fez, né, com tamanha grandiosidade, e preparou essa doutrina como ele preparou, que foi por meio da evocação clara, as manifestações espontâneas, mas chamar o espírito. Agora imagina o espírito familiar, aquele parente nosso, um amigo, enfim, que partiu, e que a gente chama, a gente evoca, conversa, procura saber como ele está, o que ele precisa, e ele nos ajudar, enfim, essa troca que nunca se perdeu. Então, pessoal, esse é um comentário que eu queria fazer aqui brevemente, mas vou passar para o Michel, lembrando que nunca deveríamos abster da prática da evocação, mas nunca é tarde e o momento está com a força toda. Michel? É isso aí, a gente tem que estimular e fazer com que as pessoas evoquem. Todos precisam praticar a evocação, porque só há vantagens, né, em praticar a evocação, seguindo ali as orientações simples de Kardec, né? Como eu falei, a gente está agora numa parte bem filosófica, mas tudo isso é para chegar nessa prática que é realmente o que vai fazer toda a diferença. É o que vai fazer toda a diferença. Desculpa, Michel, e sem necessidade de estar dentro de um centro espírita, feito dentro do próprio lar, né? Então é necessário estudar. A teoria precede a prática. Né, Michel? Desculpa, te roubei a palavra. Não tem problema, mas é verdade. Eu tenho muito receio em estimular as pessoas aí na casa espírita. Parece uma coisa paradoxal, mas
Infelizmente, as casas espíritas hoje elas prestam um serviço contra Kardec. Então eu tenho muito receio, porque eu vou dizer para a pessoa frequentar um centro espírita, ela vai lá ser inundada e viciada numa coisa que não é Kardec e vai ficar contra Kardec. Então, eu digo para as pessoas, se puder achar um grupinho de amigos e conhecidos, estudar Kardec em casa, praticar em casa, é mais vantajoso, porque, infelizmente, é muito raro as casas espíritas que a gente pode dizer, vai lá, frequenta, é muito raro. Eu aqui tô longe, eu acho que da maioria que participa aqui, né? Mas aqui na região que eu tô, eu não indico nenhuma, porque essas eu conheço bem de perto, né? Porque eu sei que elas são anti-kardecianas mesmo, né? Mas o importante é que a gente tem a obra, tem o livro, é de graça, então todo mundo pode estudar, pode praticar. Hoje a gente tem aí os canais na internet kardecianos para auxiliar as pessoas que estão com dúvidas. Tem o grupo lá de vocês, do Eric, dos grupos de evocação, o pessoal pode pedir ajuda. Então, hoje em dia, não tem mais desculpa, a gente pode estudar e praticar Kardec à vontade, mesmo que os outros não queiram. Né? Essa é uma verdade. Bom, pessoal, nós estamos aqui compartilhando, nós estamos usando o site do Kardecpedia, né? É um site importante para quem queira estudar. Você vai encontrar aqui todas as obras de Kardec e dentro de cada uma das obras e cada tema, perguntas, questões, você vai encontrar itens relacionados. Então, como o Cosme gosta de dizer, é Kardec explicando Kardec. Michel, passo para você. Isso aí, vamos para a questão 26. A gente ainda está no assunto espírito e matéria, é um assunto fundamental para a gente entender como o espiritismo pensa a respeito, né? O espiritismo coloca o espírito como um elemento, a matéria como outro, eles interagem através aí de uma matéria especial que é intermediária, né? Mas são dois elementos atuantes no universo, né? São dois elementos, aliás, que existem no universo e o espírito atua sobre a matéria, né? A causa da inteligência, aquilo que tem inteligência é o espírito, a matéria é simplesmente algo de que o espírito se serve, né? Então, elas estão sempre em contato, embora sejam coisas diferentes. Claro que aqui na 26 a gente vai ver se é possível separar as duas totalmente. E a gente vai ver que não, né? Vou ler a pergunta e a resposta para a gente já iniciar. Então, Kardec pergunta: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria? E a matéria sem o espírito? Aí o espírito diz: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, o que isso quer dizer? No raciocínio, no pensamento, teoricamente, filosoficamente, eu separo, né? Eles são coisas diferentes. Mas elas, apesar de ser diferentes, eles estão sempre unidos. Sempre unidos. Claro que a matéria sofre diversas modificações. Eu tenho a matéria mais grosseira até a matéria mais sutil. Mas eu sempre tenho o espírito e a matéria. Algum tipo de matéria. Eu não tenho um ponto do universo em que eu possa dizer aqui está o espírito isolado, sem a matéria. E não há algum tipo de matéria em que o espírito também é uma matéria que o espírito não pudesse ter acesso a ela. Essa parte material que o espírito não tem acesso, não. Eles são dois elementos, isso é importante, a gente não pode confundir, mas eles estão sempre em interação. Pelo pensamento eu consigo, né? Através da imaginação. Filosoficamente, Kardec também usa esse termo separar, né? Eu separo para pensar que são coisas diferentes, mas no mundo real eu não consigo separar, isolar um do outro. Então essa é a questão muito importante que o Espiritismo vai colocar. Já passo para ti, Laura. Não, e você me fez lembrar aqui quando o Kardec vai falar justamente isso, né? O quão é importante a gente ter bem claro a alma, um ser simples, né? O perispírito e a alma formando o ser duplo, né? O espírito, e como não tem jeito de conceber a alma ser o perispírito e vice-versa,
pelo pensamento a gente consegue. E Kardec faz isso muitas vezes, né? Algumas vezes ele trata do espírito, outras vezes ele trata da alma. Aí você fala, mas e aí, Michel, pessoal, algumas pessoas têm dificuldades em entender isso, porque no livro dos Espíritos aquela resposta, né? O que é o Espírito? Deixou o corpo, né? A alma deixou o corpo, volta a ser Espírito. Então, o Espírito é uma alma encarnada. Então, isso gerou uma confusão danada, mas o Kardec diz que, filosoficamente, é importante ter essa compreensão. E o próprio Kardec faz isso, usar essa ideia de alma em alguns momentos, em outros o espírito. Mas sempre lembrando, sempre está envolto, sempre está em contato com a matéria. Né, Michel? Isso. O que é importante para as pessoas não fazerem confusão? É sempre entender a diferença de cada coisa, né? E entender o contexto do que Kardec está falando, né? Nos diversos textos dele, aí fica bem claro. Porque ele vai mostrar, né? Eu tenho essa inteligência, ela nunca está isolada da matéria, mas essa matéria que envolve esse ser inteligente é o perispírito, mas eu posso estar na situação de encarnado ou de desencarnado. Se eu estou na situação de encarnado, eu tenho então o ser inteligente, o perispírito, mais o corpo físico. Se eu estou desencarnado, eu tenho esse ser inteligente e o seu perispírito. E esses dois nunca se separam. Não há um ser inteligente, e aí a gente pode chamar de alma, ou o que for, ou espírito com E minúscula, mas ele sempre está rodeado de uma matéria ali que a gente vai chamar de perispírito. Mas a gente não separa um do outro, né? A gente separa só didaticamente, que nem diz assim, no plano do pensamento a gente separa. Mas, por exemplo, no espaço real, eu não tenho assim, o espírito está ali com o seu perispírito, mas tem uma parte ali que é o espírito, o resto é só perispírito. Que nem muitas pessoas raciocinam, né? Não é assim. Não é assim. É um todo, né? Eles são unidos e fazem parte de um todo. Não tem uma partezinha porque era muito comum na minha época de movimento espírita que o pessoal queria desenhar a alma. Aí fazia uma bolinha, era o espírito. Aí tinha o corpo, perispírito. Daí tinha o corpo físico, outro corpo. Mas não, isso, como é que a gente chama isso? A pessoa pega o conceito didático só para entender e ela tenta materializar isso. Só que materializar não funciona porque é tudo uma coisa só. Quando a gente está, por exemplo, encarnado num corpo, não tem uma partezinha aqui dentro, um ponto em mim que é a alma, depois veio o perispírito, aí depois veio o corpo. O pessoal pensa que é camada, né? E eu sei que o próprio movimento espírita ensina assim. Não é assim. O ser todo é unido, é espírito, perispírito e corpo quando está encarnado. Não tem uma parte do corpo que não tem ali o espírito ocupando, o perispírito ocupando. Aliás, os espíritos chegam a dizer que o espírito ele se irradia para fora do corpo, inclusive, além do corpo. Então não tem uma parte do corpo que não esteja ocupada, né? E a mesma coisa, quando a gente sai desse corpo físico e tem só a alma e o perispírito, a gente diz os dois, mas eles estão sempre unidos com um todo, né? Não, uma parte. Não é assim. Então a gente não pode confundir aquilo que é didático e tentar materializar. Tentar desenhar. Tem livros no movimento espírita sobre isso. Aqui tem uma camada, depois tem outra camada. Kardec não faz isso, porque isso é uma bobagem. É não entender a teoria. Eu separo. Os espíritos estão dizendo na 26. No pensamento eu separo, mas na vida real eu não separo. Então, isso é muito importante as pessoas saberem para não ficar pensando ingenuamente, né?
Michel, seria, eu vou me basear na resposta dos Espíritos, a gente vai chegar lá, quando ele vai dizer que não há um vácuo no universo. Então, o universo, ele é preenchido ou ocupado por uma matéria, né? E que a teoria espírita adota o nome fluido cósmico universal. Então, entendendo que não há o vazio em parte alguma do espaço, do universo. Aonde o espírito for, claro que ele vai estar revestido ou mergulhado nesse fluido. Esse exemplo aqui, mas só como um exemplo bem fraco, imaginando uma baleia, não, um peixe que, né, fica sempre dentro da água, no fundo do oceano. Em qualquer lugar que ele for, ele sempre vai estar mergulhado no oceano, sempre em volta vai ter água, né, ele está mergulhado. Esse exemplo daria para ter uma ideia mais ou menos disso, Michel? Exato, essa analogia é perfeita. Porque aonde eu me movimentar dentro da água, tem água em volta de mim, né? Agora, claro, as pessoas têm que entender os limites da analogia, porque esse fluido cósmico universal, que preenche o universo, o espírito está sempre cercado dele. Mas o espírito modifica com os seus pensamentos esse fluido que está mais próximo dele, que está em volta dele, né? Então ele modifica. Agora, não é que ele modifica, vamos imaginar que eu modifico, daí eu continuo andando e aquela parte lá que eu modifiquei fica modificada. Não é assim, né? A modificação do fluido se dá enquanto tem o pensamento modificando. Quando não tem mais o pensamento, ele volta ao estado natural. Então, às vezes as pessoas. Aliás, esse povo que me manda mensagem que defende André Luiz não entendeu isso, né? Porque as pessoas acham o seguinte: é muito interessante. O nome disso em lógica é sofisma, né? O sofisma é eu crio uma falsa lógica com uma dedução falsa, né? Uma conclusão falsa, que parece que é verdadeira, né? É o que o movimento espírita faz. Então, o Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos, eles têm o fluido em torno deles, né? Então, portanto, é o perispírito, e ele modifica com o pensamento esses fluidos. E ele pode dar formas para esses fluidos. Então, olha onde é que o movimento espírita vai chegar. Aí, o que o Kardec descobriu com as manifestações? Os espíritos, eles podem aparecer, a forma deles, com objetos que eles tinham em vida. Então, pode ter uma bengala, pode ter um chapéu, um relógio, imagina um espírito aí que desencarnou durante a guerra, ele pode ter uma arma. Mas, aqui que vem a questão que Kardec vai colocar, que é o ponto chave, que é diferente do que veio depois de Kardec. Esses objetos não têm utilidade no mundo espiritual. O espírito usa aquilo para alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Ele só forma aqueles objetos porque ele está pensando ainda como ser encarnado, ou ele faz para quem está vendo ele reconhecer ele. Mas não tem utilidade. O espírito não precisa de bengala. O espírito está com raiva, daí ele precisa de uma metralhadora para dar tiro com fluido. Não, não. O espírito que tem raiva e quer fazer maldade, ele faz de outra maneira. Então é só a forma. Só que agora vem um outro ponto. Essa forma, ela se dá pelo pensamento do espírito, que ao trocar de pensamento se desfaz a forma. Por que isso é diferente do que veio depois de André Luiz? Porque o movimento espírita pensa que para cada coisa que a gente tem aqui na Terra, eu tenho uma representação igual, idêntica, fluídica. O Kardec vai chamar lá no Livro dos Médiuns de duplo etéreo. Por que é duplo? Porque é uma cópia e é etéreo porque é fluídica. Então, imagina, eu tenho essa caneca aqui, né? Então, tem a versão dessa caneca fluídica. Então, é assim que o pessoal do André Luiz raciocina.
Eu tenho objetos que são a forma fluídica dos objetos daqui. Então, a metralhadora que eu citei, a bengala, ela existe no mundo espiritual, uma versão fluídica da que existe aqui. Só que isso, Kardec e os espíritos lá no Livro dos Médiuns vão dizer que não é assim. Eles vão dizer, o espírito São Luís vai dizer, lá no capítulo do Livro dos Médiuns, que não é assim. Aí ele vai mostrar que a forma é o espírito que deu. E quando o espírito deixa de pensar, a forma se desfaz. Por exemplo, essa caneca aqui, se eu deixar ela aqui em cima da mesa e viajar para o Japão, essa caneca vai ficar aqui. Ela tem existência própria, além de mim. Os objetos que os espíritos têm, aparecem no mundo espiritual, não têm existência própria. Tanto que se eu parar de pensar, não tem mais o objeto. Então, isso é uma... É só raciocinar, é por isso que não pode ter casa no mundo espiritual. Porque imagina que a pessoa que construiu a casa, a hora que ela parasse de pensar na casa, eu estava sem casa. Não tem mais casa. Aí eu precisaria. Daí eles dizem o seguinte: não, mas é que quem pensa isso são os grandes espíritos superiores. Isso é mais tolo ainda. Porque como é que um espírito altamente evoluído vai ficar pensando numa coisa só? Isso é retrogradação da alma. Eu fico pensando numa coisa só, nunca mais penso em nada, eu congelo. Então eles o raciocínio deles é assim, tem livros assim. E o pessoal me manda, né? Tem livros que diz, olha o sofisma. Onde é que está o sofisma? O espírito pode criar um objeto, logo ele pode criar uma cidade, logo ele pode criar um planeta. Esse logo que está errado, porque não é assim. Não é assim. Sem falar na questão da confusão, né? Porque imagina lá, a gente está na mesma cidade espiritual. Eu penso e crio uma coisa, tu pensa e cria outra. Mas daí como é que funciona quando as nossas criações se cruzam? Ela se desfaz, como é que funciona? Eu penso numa casa maior que a tua, invado o teu terreno e desfaço a tua casa, mas então tem guerra de pensamento. Olha onde é que eu vou parar quando eu começo a pensar nisso. Então as pessoas pegam algo que está em Kardec, ignoram uma parte, fazem o sofisma e criam uma teoria gigante. Não, tem uma cidade no mundo espiritual. Para quê? Aliás, esse é um outro argumento que a gente usa, né? Para quê? Aí tem um pessoal que já me disse assim, mas tem que ter alguma coisa. Sim, tem. Mas a gente não sabe. A resposta do espiritismo não é que não tenha nada. É um vazio absoluto, não tem nada. Não, algo tem, mas eu não sei o que é. O que eu sei é que não pode ser como é aqui, isso eu sei. Usando a lógica, os fatos, usando a teoria kardeciana. Percebe? Passo para ti. Não, exatamente, é esse, né, o comentário aí do Alex, ele faz esse comentário aí. Se você quer ler aí, você quer que eu leia? Até mesmo porque se existisse tudo que o movimento espírita traz, não teria lógica da sabedoria de Deus atribuir vida na materialidade. Sim, para que a gente encarnaria? Aqui é outro argumento. Aqui é um outro argumento que é um problemão para eles, né? Porque se tem tudo lá, para que eu encarno? Já tem tudo lá, não precisa encarnar. Tem esquecimento, tem vida material, tem doença, tem problema. Para que eu vou encarnar? Exatamente. E o Luciano faz esse comentário aqui, porque assim, gente, uma vez que a gente começa a estudar o livro dos médiuns e você vai estudar o laboratório do mundo invisível, a todo momento os espíritos vão usar o termo aparência. E é esse aqui que o Luciano está dizendo. É apenas uma aparência. Uma aparência não tem nada de real, do ponto de vista de ser o funcional, né? Agora, mas o espírito acredita que aquilo ele tem necessidade. Sim, mas porque ele está no estado de perturbação, pela sua ignorância. Mas logo que passa esse período, aquilo ali
deixa de existir para ele. Porque é aquela confusão que ele faz enquanto está nesse período. Acho que, Michel, mas que queira fazer algum comentário, fique à vontade. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente já vem tratando bem isso, né? Mas a gente precisa saber separar, a gente precisa saber refletir. A chave da coisa é saber refletir bem o que Kardec está dizendo. E a gente tem que parar com uma mania que é de ficar botando vírgula e dando sequência ao que a obra de Kardec falou. A gente não se estuda ciência assim. Porque uma coisa parece. Eu olho assim, ó, parece que esse raciocínio continua o que está na obra, mas parece. Cuidado. Porque a gente fica acrescentando vírgula e continuando a frase, né? Vírgula, mas ciência não é assim. Há vários momentos, isso é muito importante, há vários momentos em que Kardec se depara com alguns fenômenos que parecem contradizer a teoria que até então ele havia estabelecido. Várias vezes. Mas, como Kardec era um bom cientista, só porque apareceu alguns fenômenos contradizendo, eu já vou mudar a teoria? Não! Não, eu tenho que tentar entender por que esses fenômenos estão aparentemente contradizendo o que eu tenho. Aí várias vezes, aí ele vai e começa a questionar o espírito, pede ajuda para os superiores, aí eles esclarecem, não, é que aqui nesse caso assim, assim, assim. Ah, então não muda a teoria. Eu não posso mudar uma teoria científica assim, ó, ao bel prazer. Como o pessoal acha que é. Não, aí vem o espírito e disse uma coisa, eu mudo, Kardec. Aí vem o outro depois desse espírito, eu mudo o que esse espírito disse, mudo. Não é assim que funciona. Então tem vários, tem um exemplo do espírito que. Agora eu não gosto disso de citar sem lembrar, né? Mas tem um espírito que ele pensa que ele sonhou no mundo espiritual. E aí fica como é que o espírito vai sonhar no mundo espiritual? Porque eu não posso deixar um perispírito de um lugar, sair com outro perispírito e ir para um lugar. Aí Kardec vai aprofundar e vai descobrir com os espíritos que ele não saiu de lugar nenhum. Era algo que estava na cabeça dele só. Que os espíritos estavam ali induzindo. Aí, então o espírito não saiu. Mas ele achou que tinha saído. Eu não posso mudar a teoria porque vem um espírito e diz que é diferente. Ah, mas o espírito veio e diz que tem pulmão. E tem gente que me manda, Laura, números, eu acho muito curioso. O pessoal me manda números de obras e médiums que confirmaram André Luiz. O pessoal acha que é voto, é por voto. O pessoal acha que ciência é democracia, é por voto. A gente vota quanto mais. Vamos fazer aqui uma votação. Se tiver 1000 votos dizendo que tem pulmão no perispírito, então tem. O pessoal acha que é assim. Sabe por quê, Lauro? Porque o pessoal não entendeu o item da universalidade. Elas acham que é número. Mas pode ser 1 milhão de espíritos falando, não interessa. Não interessa. A universalidade, a questão do número, ela é secundária. O pessoal lê com pressa lá o evangelho, não vê que está lá. O primeiro critério é da razão e da ciência já estabelecida. O pessoal não lê esse trecho. Então, se não é racional, pode vir 1 milhão de espíritos dizer. Pode vir 1 bilhão de espíritos dizer. Por exemplo, vem 1 bilhão de espíritos dizer que não há reencarnação. Não interessa, há reencarnação. O meu critério não pode ser número. O pessoal diz assim, não, porque depois de Kardec teve 100 e tantos médiums que não se conheciam, que eram de locais diferentes, que confirmaram. Balela. Podia ser 1000, 1 bilhão. Entrou em contradição. Então as pessoas confundem isso, né? O pessoal fica me mandando obra aí. Mas não é assim, né? É não entender. É aquela coisa, a pessoa não entende direito. Kardec. Já devia ficar anos estudando Kardec. Mas a pessoa ela estuda mal e ela já quer modificar, ela já quer acrescentar.
Ela já quer ser a doutora na coisa. Aí não dá, né? Aí é o quê? É arrogância, é orgulho. E aí a pessoa quer teimar com a gente, né? É uma questão de escolha. Quando a discussão vira teimosia, a gente para, né? Diz, bom, a pessoa quer teimar, a gente para, porque é um direito dela. Mas ela não cumpriu os requisitos. Eu me lembro que várias vezes teve questões que eu estava com algumas teses, eu estava com algumas dúvidas, e eu fui falar com pessoas que sabiam muito mais do que eu, Kardec, por exemplo, o Cosme, e aí quando ele dava um contraponto, o que eu fazia? Eu baixava a cabeça e ia estudar, ia pesquisar, ia refletir. O pessoal hoje não faz isso, o pessoal quer teimar. A gente está há 15 anos estudando Kardec todo dia, todos os dias, a fundo, pesquisando, revisando. Daí a pessoa, ela quer teimar, mas é um jeito dela, porque pode ser que a gente erre mesmo fazendo isso, ok? Não pode ser dado um critério de autoridade. Mas a pessoa, pelo menos, podia se dar o direito de se colocar em dúvida, né? Pelo menos o direito de colocar a tese dela em dúvida. Dizer assim, olha, eu não gosto muito do que esse Michel está falando, mas pelo menos eu vou dar uma analisar. Não, a pessoa, ela crava. E aí, o que manda a caridade, segundo Kardec? Bom, quando virou disputa, a gente para, né? Aí a pessoa segue com o direito dela e eu sigo com o meu. E um dia a gente se resolve. É aquela questão, né? Escolhe uma teoria. A teoria espírita é uma teoria racional, ela é científica, ela se baseia em fatos. Outras teorias é toda especulativa. Escolhe, é que você achar que é melhor, fique com ela. E Kardec fazia isso muito bem. Fazia isso muito bem, né? Quando ele vai discutir com a questão da magnetização da homeopatia curar a moral, ele vai contra-argumentar lá, explicando que não, né? Até a questão de retrogradação. Depois o cara quer insistir na mesma teoria, o cara deve silenciou, não adianta. Já expliquei a teoria. Não vou ficar batendo boca com o cara, não vai resolver, né? É bem por aí. Tem alguma questão ou a gente pode ler a 27? Acho que tem. Às vezes eu não. Deixa eu dar uma olhada. Tem bastante comentário da galera sobre. Bom, chegou mais coisa aqui, deixa eu ver aqui. Questão mesmo não tem, não, mas é comentários mesmo. Eu acho, deixa eu ver uma coisa que eu vi uma sobre cidade aqui. Ah, não, tem uma Não, da aqui, Nelly. aqui tem muito comentário bom aqui, muito comentário bom. Aqui, ó. Para que então a experiência no mundo físico se materializa no mundo espiritual? É o que a gente estava comentando, né? A Nelly comentou, então não precisaria reencarnar, né? Aqui o Alex. É possível os espíritos manifestar a aparência de uma cidade? Se sim, por que e como? Exceto o seu perispírito? Eu não lembro, não há nenhum relato nas obras de Kardec disso. Kardec chega a citar o espírito aparecendo com os seus bois. A aparência do boi, né? Era uma pessoa do interior, alguém cuidava de bois. Mas no máximo isso, né? Agora a cidade inteira, porque até do ponto de vista da imaginação, a gente fica. Claro, a gente não sabe como é que se dá isso no mundo espiritual, né? Que a gente não consegue explicar. Lembra que eu falei várias vezes aqui que a gente tem que levar a sério quando os espíritos dizem que não tem como a gente saber no corpo. Então a gente não sabe exatamente como é que dá. Mas daí como é que a gente faz? A gente usa o controle da ciência. Como é que é o controle da ciência? Eu pego toda a literatura daquela ciência, que no caso são as 23 horas de Kardec, que é onde está a teoria controlada, e eu não tenho nenhum relato. Nenhum.
Então, apareceu um espírito e está dizendo assim, eu boto sob suspeita o espírito, não a teoria. Isso que é interessante. A gente, em vez de botar sob suspeita o espírito, a gente bota Kardec. A gente bota sob suspeita o relato do espírito. Porque a gente teria que conversar, interrogar ele. E quando ele não conseguisse explicar, tinha que evocar o anjo da guarda dele para ver o que ele quis dizer. Porque como que o espírito conseguiria fazer a imagem de uma cidade? Porque lembra que tem a ver com o pensamento, né? Como é Ô, que a gente Michel, pensa uma cidade inteira? e são teorias, ideias que, assim, que não dá. Imagina, o espírito, então, ele forma uma casa, uma cidade, sei lá, pensamento. E quando esse espírito vai para um outro local, distante daquele onde ele está, imagina, ele sai desse mundo para um outro mundo, seja superior ou inferior. E agora, como é que fica? O pensamento não se transmite. Do ponto de vista que eu pego o meu pensamento e o Michel captura ele. Isso não existe. O pensamento não sai. Né? Esse é um assunto que o Cosme trata com muita profundidade e é complexo. Então, são coisas que você levantar e falar assim, mas tá, e quando esse espírito sai desse local onde ele está, a cidade, e ele for para um outro local, um outro mundo, como é que fica agora? Ele leva essa cidade junto, porque é pensamento. Ou ele isso irradia, fica. São coisas que vai só complicando, que não se sustenta. Não, e tem uma coisa interessante. A gente vai ver no livro no Céu e Inferno que muitas vezes, por exemplo, o espírito que fica visualizando alguma cena, né? Por exemplo, do suicídio dele. Mas aí a gente vai ver o seguinte: não é. Os espíritos que estão de fora conseguem ler esses pensamentos do que ele está enxergando, do que ele está vendo, né? Mas não é no sentido que ele cria aquele cenário, daí eu posso participar daquele cenário, percebe? Eu entro dentro do cenário, daí o espírito se jogou da ponte, do precipício, daí eu fico com ele. Tem um precipício que ele cria, daí eu entro nessa criação dele, daí não, a gente vai ver que, por exemplo, o espírito ele está se comunicando lá na Sociedade Espírita de Kardec, narrando que está vendo isso. E outros espíritos podem ler o pensamento dele, mas está no pensamento dele. A gente pega quando Kardec fala que os espíritos exteriorizam o pensamento, as pessoas elas leem isso de uma maneira exagerada, né? Elas acham que eu fico criando, mas não é assim. A gente vê que não é dessa maneira. Há um controle, né? Da ciência espírita para isso. Quando eu saio em ciência, eu nunca saio do controle, né? Se eu sair do controle, eu perco justamente. O que fizeram essas obras pós-Kardec? Elas resolveram sair do controle. Quando eu saio do controle, a própria frase está dizendo, eu não tenho mais controle. Agora eu não tenho como separar o que é verdade do que é mentira, porque eu saí do controle. Então eu não posso nunca sair do controle. Por isso que quando os espíritos lá começam a narrar para Kardec como é que é Júpiter, é um ótimo exercício. Os espíritos começam a narrar para Kardec como é que é Júpiter. E Kardec vai pegando informação. Depois que os espíritos fazem um monte de coisa, Kardec coloca, seria assim, segundo o espírito tal, seria assado. E nunca mais. Porque eu não tenho controle. Eu não tenho como separar verdade e mentira. Então eu saí da ciência. Eu saí da ciência. Isso é muito parecido com... É muito parecido com... A próprias ciências materiais, elas têm isso. Chega uma hora em que o autor ele começa a sair daquilo que é controlável e observável. E aí costuma-se dizer que ele está fazendo literatura ou filosofia daquilo. Ele está conjecturando, ele está usando a imaginação, mas nada daquilo tem o mesmo valor do que aquilo que a ciência controla. Né? E ainda mais quando começa a entrar em contradição com a própria base da ciência. Não é assim. Então o espírito começou a criar muita coisa que foge do controle. Eu digo assim, não, 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 não. Para. Porque eu já sei com a ciência espírita que não pode ser assim. Então a gente controla dessa maneira. Mas as pessoas não. O que o espírito da raça no século XX valia. Tanto que a gente tem aí as obras de espírito que toma banho, que come, que se reproduz. Tem gente tem espírito grávida, ou grávido, não sei, no mundo espiritual.
Porque tu vai perdendo controle, né? Aí tem casa, daí tem fábrica, aí tem doença, aí daqui a pouco tem velório, tem morte. Veja, eu coloco tudo. Bom, se eu coloquei tudo, entra exatamente o que a Nery tinha falado. Se eu coloquei tudo, bom, agora eu já tô... Se é igual, é a mesma coisa, então eu não encarno mais. Nota que eu entro em contradição. Então sempre fica no controle da ciência, né? E o espírito que começar a forçar isso aí é espírito inferior. É simples. Desconfie, desconfie. E a Luciana lembrou bem aqui da obra do Céu e Inferno, né? Daquela freira lá, eu não me lembro o nome, que ela tinha tanto medo que num estado de êxtase, sei lá, ela viu o quê? Ela viu o inferno, ela viu os muros de árvore lá pegando fogo. É verdadeiro inferno, mas ela tinha medo do inferno. Ah, então, mas o inferno não existe. Sim, Michel? Não, mas é isso aí. É só pode. Se eu tô desencarnado, só pode ser estado de perturbação. Exatamente, exatamente. E se eu tô encarnado, é influência do corpo, das ideias do corpo, que é o caso da emancipação. Por exemplo, no êxtase, a pessoa tá encarnada e sai do corpo. E aí ela vê coisas que não são reais. É influência do corpo, das ideias do mundo material. Agora, se eu desencarnei, é perturbação. Porque depois todos os espíritos, mesmo esses inferiores, quando saem da perturbação, eles sabem que não é assim. Eles sabem que não é assim. Eles vão se reconhecer que não tem nenhum corpo mais, né, Michel? Isso aí. Acho que agora, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que podemos ir para 27. Beleza. Eu vou ler a 27 aqui, então. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Nota que agora ele vai começar a ir para a conclusão, né? Vai fazer uma síntese. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então, olha que os três assuntos que ele discutiu até aqui, né? Ele vai fazer um encaixe. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, vamos dar uma esmiuçada naquilo que ele está dizendo para a gente concluir, deixando claro, sem confusão. Então, eu tenho Deus, Espírito e Matéria, são três elementos diferentes. Deus é a causa primária, a inteligência suprema. E eu tenho espírito e matéria. A inteligência vem do espírito, a matéria é esse elemento que sofre modificações e do qual o espírito atua. São três, é por isso que ele diz trindade universal. De tudo que existe, vem dessas três coisas. Só que, claro, quando ele pega daí a questão da matéria, ele divide em dois, sabiamente. Aí ele vai colocar a matéria propriamente dita, ou matéria grosseira, e o fluido universal. Então ele divide em dois. Por quê? Há várias razões de ele ter feito essa divisão em dois da matéria. Primeiro, uma das razões, para não entrar em choque com as ciências. A gente já tinha visto isso em umas questões mais acima.
Porque essa matéria propriamente dita, que fala aí, ou matéria grosseira, que é essa do nosso mundo, as ciências acadêmicas estudam. E os próprios cientistas da academia dizem que, provavelmente, o que se conhece sobre a matéria é menor do que aquilo que se desconhece. Há muito mais mistério do que conhecimentos e certezas. É uma parte. E não é papel do espiritismo estudar. Mas eu tenho um tipo de matéria, que na verdade é a que dá origem a todas as outras, que ela é fluídica. Lembra que a gente tratou da questão do que é a palavra fluido? Ela é de uma natureza que eu desconheço, mas ela é mais sutil que a matéria grosseira. E é nessa matéria sutil que o espírito atua. Ela consegue dialogar com a natureza do espírito. Por isso que ele diz, é mais certo chamar de fluido do que propriamente matéria. Por quê? Porque quando eu comparo fluido com matéria grosseira, ela é muito diferente, muito diferente. Porque ela é muito mais sutil, porque ela tem a capacidade de dialogar com o ser espiritual. E a gente não sabe que matéria é essa e como se dá essa. Mas a gente sabe que para o espírito atuar na matéria grosseira, ele precisa dessa matéria mais sutil do intermediário. Agora, claro, quando eu comparo o ser inteligente com o fluido, então nota que a questão é o ponto de referência. Se eu comparar o fluido com a matéria mais grosseira, Kardec vai chamar de semimatéria, porque ela é mais sutil. Mas claro que quando eu comparo o espírito com esses fluidos, eu posso chamar esse fluido de matéria, porque comparado ao espírito, ela é diferente. Então, isso é importante da gente entender. É a mesma coisa, só que eu tenho que entender em comparação ao quê. É muito parecido na física, tem isso, né? Depende do ponto de referência. Mas eu tenho o ser espiritual, uma matéria mais sutil e a matéria mais grosseira. Isso é fato. Essa matéria mais sutil é as que os espíritos usam, que é a que forma o seu perispírito, é a que os espíritos usam para poder encarnar, interagir na matéria, para poder para poder produzir os efeitos mediúnicos. E ela é bem diferente da matéria grosseira. Portanto, a ciência não estuda ela, porque não chegou nela ainda, mas o espiritismo também estuda só como fluido, mas não tem noção da sua natureza. Então, nota como ele coloca tudo bem certinho. E aí ele mostra que a matéria grosseira é uma modificação também desse fluido. O que faz essa matéria, a nossa matéria ser grosseira e mais, vamos usar a palavra estática, para ter as características, ela é ponderável, como os espíritos colocam, ela tem características que a gravidade pode agir sobre ela. Eles dizem que é uma modificação desse fluido. Agora, o que é essa modificação? Como que é essa matéria? Por isso que Kardec chama de fluido. Eu só sei que, ou seja, a gente sabe que é assim que a coisa funciona. Agora, o que é essa coisa, né? A gente não sabe. Então ele encerra deixando isso bem claro. Deus, espírito, semimatéria e matéria. Matéria própria das ciências. A semimatéria é a matéria que os espíritos se utilizam, que a gente não conhece, só sabe que é um fluido. Se a gente fosse resumir, é assim. Tem que ter a semimatéria, por quê? Porque se não tivesse, o ser espiritual não conseguiria atuar na matéria. Se não, e se o espírito não precisasse da semimatéria para atuar na matéria, ele poderia atuar ao bel prazer. Mas por que os espíritos não conseguem ao bel prazer atuar no nosso mundo grosseiro? Então, nota que essas deduções lógicas e coerentes fundamentam as informações que os espíritos de Kardec dão. Acho que esses pontos vou passar para ti, não sei se tu quer falar, se tem questões.
Não, ouvindo aqui, e fazer essa diferenciação que você bem colocou, o que é a alma ou espírito não sabemos, né? O que é o fluido também não sabemos, e a nossa matéria grosseira, aí a nossa ciência estuda aí, acredito que, né, em certos limites, como você bem lembrou, que o conhecimento da matéria ainda no nosso mundo aqui, pelos cientistas, ainda é tão reduzido, né? E se a pessoa tem que ficar compenetrada disso, não criar, dar nomes para aquilo que os espíritos dizem, não vai além disso aí, para por aí, né? Para que a gente não fique criando confusões aí. Mas eu acho que é isso aí sim mesmo, Michel. E outra coisa interessante, me apresente alguém que tente fazer algo diferente disso que Kardec fez e eu mostro a contradição. Que às vezes as pessoas querem acrescentar mais coisas, só que Kardec fez isso sem entrar em contradição. Eu quero ver criar sem entrar em contradição, porque criar termos, eu quero ver sem entrar em contradição. Então, essa que é a grande questão. Afirmar coisas, qualquer um, eu posso afirmar qualquer coisa. A questão é ser coerente, é não ter contradição, né? Essa é o X da questão. Sim, Michel, sim. A pergunta do Herbert, a matéria e semimatéria não seria apenas densidade? Tipo, é semimatéria para nós. Mas é uma analogia, mas a gente pode raciocinar assim que ajuda a entender. Tudo é modificação do fluido universal, em estados diferentes. Então a gente poderia dizer que a matéria grosseira ela é mais densa, é uma concentração maior desse fluido. Mas lembra, a gente tem que fazer isso deixando claro que é uma analogia. Por quê? Porque a gente teria que conhecer o fluido para afirmar. A gente só sabe que são diferentes. E que um é modificação do outro. Um é modificação do outro. E para os dois interagirem, eu preciso de condições especiais. Nota que essas informações que eu estou dando são limitadas, mas elas me dão informações e não entram em contradição. Porque se eu tiro, por exemplo, é que nem eu dei um exemplo, se eu tirar a questão da semimatéria, qual que é o problema? Como é que eu explico que a alma atua na matéria? Como é que a gente encarna? Então eu preciso da semimatéria. Só que não é só isso, né? Porque eu também preciso explicar, bom, como é que o espírito desencarnado atua na matéria? Porque ele não consegue atuar sempre. Ele não consegue atuar sempre. Que nem eu falei, se ele conseguisse atuar sempre, a gente teria 24 horas por dia os espíritos modificando a nossa matéria, mas não tem. Tanto é que muitas pessoas nem acreditam que há espíritos. É uma prova de que os espíritos não conseguem atuar no nosso mundo de uma forma simples. Precisa de uma combinação do que eu vou chamar de fenômeno mediúnico. Tem algo que o corpo produz, corpo físico, que precisa para combinar com o fluido do espírito para ele atuar na nossa matéria. E isso também explica, por exemplo, eu atuo no meu corpo aqui, né? Eu estou encarnado, estou usando o meu corpo. Isso explica a questão da infância, né? Nota que é tão diferente, é um momento tão especial, que o espírito precisa de um tempo, meses, para conseguir encarnar. Então, nota como não é simples eu poder atuar na matéria. Porque para eu poder ficar aí 80, 100 anos atuando nessa matéria aqui, eu precisei de meses de uma combinação de uma série de fatores, mostrando que não é simples. Então, por isso que eu digo que Kardec foi sábio. Ele colocou os elementos necessários para explicar tudo e não entrar em contradição. Se eu tentar mexer num dos tijolinhos, despenca toda a teoria. Esse foi o mal do movimento espírita. Porque, por exemplo, se eu tentar dizer que perispírito é onda eletromagnética, vamos pegar um exemplo, como faz o André Luiz e o movimento espírita. Bom, então agora eu crio, qual é o problema que eu crio? Eu poderia captar os espíritos pelo celular, porque eu posso detectar a onda eletromagnética. Então não pode ser onda eletromagnética.
Então veja a sabedoria de Kardec. Ele não diz que é onda eletromagnética, ele diz que é fluido. Aí ele não entra em contradição. Então por isso que eu digo, tudo que Kardec construiu é um edifício onde todos os tijolinhos estão perfeitamente colocados. Quando a gente tenta mexer num, vai desmoronar o prédio inteiro. Por isso que o movimento espírita não sabe a bobagem que está falando quando ela acha que dá para mudar um ponto aqui sem destruir todo aqui. Não é assim que se modifica uma ciência, é muito mais grave do que isso. E a pessoa é ingênua, né? Só que aí o que acontece? Quando a pessoa teima, a gente, para não ser mal educado, a gente diz assim, olha, fulano, cuidado, não é bem assim que faz ciência. Porque a gente não vai expor a pessoa, ser rude e dizer assim, olha, você está falando uma bobagem que seria risível no mundo acadêmico. Daí a pessoa fica ofendida. Mas tem muitas pessoas que tentam argumentar essas questões de modificar Kardec, que me procuram, que a gente tem um limite para falar, para não ofender a pessoa, mas a pessoa está sendo infantil. Dá para usar até esse termo. Porque não é assim. Quando a gente estuda, como eu estou colocando aqui, Kardec colocou esses termos. Tenta mexer num para ver se não estraga o resto. Ele colocou Deus, Espírito, matéria. Da matéria ele botou fluido e matéria grosseira. Conceituou cada um, a gente viu aqui. Tenta mexer num e não entrar em contradição. Agora, qual é a beleza de Kardec? Ele coloca tudo isso, apresenta os fenômenos e não entra em contradição. Por isso que só ele conseguiu isso. Né? Só ele conseguiu isso. E você me fez lembrar aqui daquilo que o Cosme conta lá do encontro de físicos, que o Cosme estava participando, e que um palestrante espírita, um espírita, não sei se ele foi convidado, eu sei que ele começou a falar um monte de besteira lá e foi, por assim dizer, vou falar com educação, né? Pediram para ele se retirar, para não dizer que ele foi expulso. Tamanha bobagem eles estavam querendo apresentar para físicos. Né? Olha para você ver o nível que chega de irracionalidade. Michel. Se eu pudesse dar um conselho que as pessoas ouvissem, levassem em consideração, eu diria assim: estude Kardec. Não precisa necessariamente só concordar, não, pode discordar, questionar, porque faz parte da sinceridade intelectual, né? Eu estou lendo, eu não estou entendendo, eu formulei aqui outros raciocínios que parece que não fecha com o que eu estou lendo aqui, isso é natural, isso faz parte e é importante. Agora, muito cuidado se dê o capricho da dúvida, de pensar assim, será que é mais fácil eu, que tenho pouco estudo, tá enganado, ou uma ciência inteira tá enganada? Qual que é mais fácil? Então se dê o capricho da dúvida, pelo menos. Todas as vezes que eu tive teses assim, que eu quis procurar pessoas que sabiam mais que eu, e aí quando elas me pegaram e me deram um banho de teoria, eu fiquei assim, meu Deus. Eu devia ter. Então eu digo assim, controle a ânsia de já querer mudar a ciência, revolucionar, corrigir. Cuidado, 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 cuidado. É claro que ciência não tem critério de autoridade. Só porque o fulano falou tá certo. Mas o bom senso diz, cuidado, vou dar um outro exemplo de uma outra ciência. A ciência não tem critério de autoridade. Qualquer um pode fazer ciência e modificar a ciência. Claro que dentro das regras da ciência. Mas o que é mais fácil? Eu estar errado ou Einstein estar errado na física? Qual que é a tendência? Quando eu tenho um gênio e aí eu tenho um brasileiro comum aqui no mundinho, lá do hemisfério sul, com pouco estudo, com pouco conhecimento, qual que é a chance? Então a gente tem que ser mais humilde. E o pessoal fala que Kardec está errado, e que Kardec está ultrapassado. Aí a pessoa não para pensar, peraí, olha a quantidade de espíritos que assinam a obra. Os maiores espíritos da história da humanidade.
Vamos tomar por hipótese que é verdade isso. Será que o conjunto de espíritos superiores estaria errado e o Michel lá no fim do mundo, cheio de defeito e limitação, tá certo? Percebe como é tolo o que a gente faz? Mas o pessoal faz. Então, eu digo, coloque em dúvida a sua interpretação, a sua leitura. O Cosme, então vamos terminar já. O Cosme tem uma questão do Livro dos Espíritos, que agora eu não lembro se foi 5 ou se foi 10 anos, mas foi um desses dois. Ele levou para entender a questão, porque ele achava que tinha uma contradição. Ele achava que tinha uma contradição, e ele levou, eu sei que é 5 ou 10, eu não lembro agora qual dos dois, mas mesmo que seja 5 anos, só naquela questão ele levou para entender que não, os espíritos estavam certos. Quem estava não entendendo era ele. Então eu digo, duvide mais da sua capacidade do que a dos grandes gênios. Porque realmente, e para quem está curioso da questão, é a questão 228 do Livro dos Espíritos. Vou deixar para o pessoal pesquisar e se virar nos 30. Porque parece contraditório, mas a gente descobriu a solução. Vou deixar o pessoal morrendo de curiosidade. Bom. E um dia nós vamos chegar nela, né, Michel? Um dia nós vamos chegar nela. E graças a Deus agora nós já vamos ter a solução do problema. Graças a Deus. Exatamente. Teve alguém que fez, né? Então eu quero agradecer a todos, agradecer a participação de todos, agradecer ao Lauro, mais um bom estudo. Espero que a gente tenha ajudado. A gente já vai agora na próxima concluir com a 28 esse assunto e que a gente possa ter um bom resto de semana. Uma boa noite a todos. Obrigado, Michel. Obrigado mesmo. Obrigado. O pessoal participou de forma fantástica com seus comentários, suas colocações. Isso é muito importante. Alguém que talvez assista, né, pegue o bonde andando, não vai entender. Fala, mas peraí, estão estudando o Livro dos Espíritos, mas estão falando sobre o mundo espiritual, com cidades, com criações fluídicas. É porque é um tema que a gente vai estar sempre batendo nele. É importante. A água mora em pedra dura, tanto baixa até que fura, diz o ditado. Então, é sempre bom a gente estar conversando. E quanto mais for aumentando o número de pessoas que vai compreendendo, né, dentro das obras de Kardec, o que a gente está, né, apresentando, melhor, porque a gente consegue fazer com que isso cresça mais. Né? Amanhã, pessoal, às 18 horas, nós temos o estudo da Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858, tá bom? Fica aí o convite para que vocês venham participar com a gente aqui, tá? E, bom, deixa eu ver aqui, parece que 2 comentários aqui, deixa eu ver se é para você, rapidão aqui, Michel. Não, esse aqui é da Caridade, foi quem faz isso aqui? Foi o Alex. E, de novo, o Alex vai dizer, gratidão imensa por essa noite, Deus abençoe a todos. Alex, a gente é que agradece, como nós falamos aqui, a todos pela participação, que é sempre, mas muito importante. Oi, Michel, pois não? Uma última coisa que eu esqueci. Eu acho que foi o Alex que disse que queria falar comigo, né? O pessoal que quer me mandar questões, chama no direct do Instagram do Kardec Tube, tá? Não adianta chamar no perfil pessoal, mas não é por arrogância. É porque se eu abrir o perfil pessoal, eu não tenho mais vida. Então eu separo. Chama lá no Kardec Tube, chama por lá, que daí eu consigo falar. Que tem um horário do dia que eu paro para ver só isso. E daí eu consigo responder ele lá. Beleza pura. Então, recado dado. Pessoal, deixa eu ver aqui. Obrigado. Então, nos vemos no próximo estudo. Tomara que na semana que vem o Eric esteja conosco aqui, com todos nós aqui, para podermos continuar os nossos estudos. Michel, aquele abraço. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. E a gente se encontra no próximo vídeo.